Graças a Deus. A paz do Senhor aos meus queridos seguidores deste canal da bênção. Deus tem abençoado muitos lares, muitas vidas. Tem comentado as bênçãos que Deus tem derramado nas famílias, nas pessoas, nos obreiros em forma geral. Esse é o objetivo deste ministério, Canal da Bênção, da Igreja O Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo, Pastor Aldo Cavalcante. Deus os abençoe. Hoje nós temos aqui uma mensagem sobre a família, o esposo, a esposa e os filhos. Salmo 128, quando diz aqui, bem claro, 128 Salmos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você será feliz. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? É o Salmo 128. Hoje a palavra que Deus me traz para as famílias é muito forte. Hoje nós estamos numa situação na face da terra e que aquelas famílias do passado, a família, vamos dizer assim, de 4 décadas, 40, 50 anos atrás, totalmente diferente da família de hoje. Os que são um pouquinho mais antigos, igual a mim, há de convir comigo, há de concordar, independente da religião, evangélico, católico, espírita, seja qual for, eu me refiro à sociedade, pois nós sabemos que a sociedade é composta de seres humanos, independente da religiosidade, porque a sociedade ela é criada por seres que Deus criou, que Deus colocou no mundo. Cada casa tem seus regimes, suas doutrinas, suas filosofias, e cada casa orienta os filhos a temer a Deus, seguir o caminho de Deus. E aquela casa que, na verdade, instrui os filhos, bem como os próprios pais, instrui os filhos no caminho do Senhor, caminho de Cristo Jesus, essa família se torna bem-sucedida. Não é sucesso financeiro, não é galgar degraus de grandes sucessos, não é isso. Família bem-sucedida é aquela que Jesus tem acesso, Jesus tem o senhorio dele dentro da família. Tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos, reconhece o senhorio de Jesus dentro daquela casa. Aquela casa tem um momento de se prestar um culto a Deus. É o que já não acontece mais nos dias de hoje. Dificilmente uma casa, um lar, se propõe a oferecer a Deus um culto de adoração e, sobretudo, de reconhecimento do poderio dele, da glória, da graça dele em nossas vidas. Pois a casa que não reconhece a pessoa de Jesus dentro do seu lar,
que não tem dentro da casa o senhorio de Jesus, é uma casa vazia. É uma casa que corre risco. Não é a estrutura física, o lar. É um lar que corre grandes riscos de desabamento familiar, de destruição familiar. Eu me lembro que meu pai, pastor Laércio, pai de 9 filhos, a primeira geração. E ele criou os filhos. Ele tinha pouca leitura da palavra, isto é, de instrução escolar. Quase que não sabia ler. Mas pensa num homem que cuidou da família, esforçado. E sobretudo ele era um obreiro. Um homem de Deus que tudo que ele soube ensinar para nós, instruir os 9 filhos, foi aqui dentro, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro santo. Com isto ele teve o prazer de ver os filhos crescerem, bem como após ter ficado viúvo, Deus levou minha mãe, ele se casou novamente, teve mais a segunda geração. Então, tanto a primeira geração quanto a segunda, existe nessa família sacerdotes, isto é, pastores, missionárias, levitas, cantores, e segue sobrinhos, netos, primos, cunhados, cunhadas. Então a família sacerdotal é a semente lá atrás. A semente é uma coisa tão linda, porque quando você semeia com esperança. Ninguém semeia semente sem esperança. É tanto que eu plantei um dia lá algumas sementes de milho e alguém me ensinava, eu não tinha experiência. Faz uma covinha rasa e vai jogando 2, 3, 4 caroços de milhos. Acontece que com 2 dias eu ia lá para ver. Alguém dizia, espera, tem que dar um tempo. Para tudo tem que dar um tempo. Mas sabe que negócio que você sabe que plantou uma coisa boa e você quer colher coisa boa, é claro. De repente eu tive o prazer de ver aquela plantação subindo e chegamos a tirar algumas espigas de milho. Interessante que eu joguei 2, 3, no máximo 4 carocinhos de milho. E quando eu peguei uma espiga, eu comecei a analisar. Teve umas que eu contei 200 caroços. 230. Depende da espiga. Você não consegue ir contando, porque são muitos carocinhos. De coisas boas. Nutrição. Fibra para o corpo, para o intestino. Onde eu quero chegar? Se meu papai estivesse na terra, o pastor Laércio, ele ia sentar e observar os filhos, netos, bisnetos, as gerações que ele deixou na terra, todos instruídos na palavra, no evangelho, nas escrituras, seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Bem-aventurado é a casa que se preocupa em convidar, trazer Jesus para dentro da casa. A primeira coisa que Jesus vai querer, que vai desejar, vai exigir dentro daquela casa, é que haja temor. O temor é o princípio da sabedoria. A casa que tem temor a Deus, o temor é a
prova que a pessoa reconhece Deus, teme e às vezes tem até medo de pecar, porque ele teme a Deus. Isso é o cristão. Ainda que ele é falho, frágil e sempre tropeça, mas há um temor. Quais eram as disciplinas para os 9 filhos, eu e meus irmãos, que meu pai instruía? Todo mundo dobrando o joelho para orar antes de dormir. E a oração tinha um critério. Ore com convicção, louve a Deus, agradeça a Deus pelo dia de hoje, peça a Deus a bênção para dormir e peça para Deus perdoar os pecados e leia a Bíblia todos antes de dormir. No outro dia, vamos para a casa do Senhor, vamos cultuar, vamos servir a Deus. O dia que não tinha culto na igreja, o que meu pai, minha mãe fazia dentro de casa? Chamava todos após a janta. Minha mãe pegava o inário, que é a harpa cristã, e começava a cantar. Meu pai em volta, as crianças, e as crianças louvavam, cantavam a Deus e bendiziam a Deus. Vários hinos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então as crianças foram crescendo numa doutrina da palavra de Deus. Eu tenho saudade dessa época. Uma coisa eu digo com experiência de um pastor de 68 anos e mais de 50 anos de pastor, pastoreando o povo de Deus, lidando com jovens, lidando com crianças, lidando com casais, lidando com idosos igual a eu. Então é uma bagagem que a gente passa a adquirir. E eu digo que não é fácil. Porque existem casas que eu, como pastor, eu entro para fazer uma oração, porque é o papel do pastor orar na casa, visitar, dar uma instrução. E ali você vê que tem pessoas que do jeito que está sentado em um celular, continua. A dona da casa não pede para as crianças desligarem a televisão porque chegou uma visita. Independente de a minha pessoa estar ali como pastor, uma visita chegou. E aquela casa se torna um momento social. Ainda que seja por meia hora, 20 minutos, mas há necessidade de uma reverência, um respeito, independente de quem quer que seja naquela casa. Porque sequer, às vezes, jovens, adultos, sequer levanta a cabeça para dizer boa tarde, ou aquele princípio ético de quem está recebendo alguém na sua casa, por uma questão de ética, todos que estão na casa se dirigir, dando boa tarde, um bom dia, pegando na mão, desejando bem-vindo, que entre, que se sente. Mas hoje está assim, ó, está virado de cabeça para baixo. Principalmente quando se trata de alguma coisa cristã, coisas do Espírito Santo. Aí é que a coisa é feia. Um menino de 6, 7 anos, a mãe não conseguiu, a mãe não teve autoridade, de 7 a 8 anos, o menino, a mãe não teve autoridade de falar para a criança: o pastor vai abrir a Bíblia e vai orar, o pastor da igreja está aqui. A criança sequer deu qualquer atenção, sequer olhou, continuou assistindo. Eu não tenho nada a ver, mas eu estou dizendo o seguinte: esse áudio, isto é, este canal, é uma resposta de Deus. Eu não tinha intenção de abrir um canal
mas Deus falou, é preciso para que doutrine aqueles que se interessarem. Quando eu falo, qualquer pessoa que fala no canal está falando no ar. Mas assim é como se jogasse um prêmio e cada qual corresse para pegar o seu. Aquilo que interessar para você é porque Deus escolheu você para dar esta palavra, para que dentro dos nossos lares, os lares modernos de hoje, possa ter o temor de Deus. E aquela criança, a mãe teve que pegar e levar lá para o quarto, imagina, e voltar. Esse garoto, ele teria que entender, independente da visita que estaria ali, é que a mãe, a autoridade da mãe, a mãe é uma autoridade, o pai é uma autoridade. O garoto tinha que, na verdade, entender, mas quem é responsável pela cultura dessa criança? A criança nasce não sabendo nada. Para isso tem que ter o cuidador. Para isso que não pode uma criança ficar na mão de pessoas incapazes, porque a criança também já é incapaz. Incapaz de defesas, incapaz de tudo. Então essa criança não teve, logicamente, o que eu percebi ali, que a casa tinha uma ausência. Aquela casa tinha um vazio de instrução, de orientação, de educação para a criança. Porque a criança nunca tinha sido instruída sobre isso. Se para as coisas espirituais, aquela criança pouco sabia da importância que teria que desligar aquela televisão e vir para o meio onde estávamos ali para concentrar a mente com Deus. Se essa criança não tinha a mínima ideia disso, onde estava a culpa? Onde está a culpa? Isso é prova que a criança, isso é prova que aquela casa não tem, de maneira alguma, um momento para com Deus dentro da casa. Aí está a prova, que a criança não tem experiência, que tem que ter um momento de oração, um momento de ler Bíblia, um momento de reverência, porque eu estou falando de casa de cristão, casa de cristão. A criança não tem a mínima noção. Por que será? Porque tanto o pai quanto a mãe nunca fazem isso dentro do lar. Nunca reúnem a família, como diz o Salmo 128, os filhos em volta da mesa. É a bênção de Deus, como plantas de oliveiras. Glória a Jesus. Oliveira vem da azeitona, o óleo, algo forte. A videira, que seria a esposa, como que a alegria do vinho. As casas estão vazias. As casas estão desertas. Lá no livro de Ageu diz que a casa do Senhor está deserta. E quando diz a casa do Senhor está deserta, não é a igreja, o templo. Isso aqui, ó. A alma, a casa do Senhor está deserta. Qualquer casa que não se importa com a palavra, com a oração, com as disciplinas da palavra de Deus, é uma casa deserta e ela corre riscos de rupturas na parede, isto é, no lar. Nem o pai, nem a mãe têm estruturas espirituais para manter a casa dentro e debaixo da sujeição do Espírito Santo. Essa casa está como que num alto monte, e ventania de 100 por hora, ela desaba. E por isso a nossa sociedade está desse jeito. A sociedade está de uma certa forma, que quando se fala
sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, sobre oração, sobre Bíblia e sobre igreja, é coisa lá do passado. Cada qual quer fazer o que bem sente, o que bem entende. Filhos mandando nos pais, gritando com os pais. Mas a Bíblia fala isso aí. Dias difíceis virão e nós já estamos nesses dias. É a coisa mais difícil da face da terra você reunir uma família e fazer com que todos entendam que aquela casa é cristã. Eu estou falando com casas cristãs, com pessoas cristãs. Ainda que aqui esteja no ar a minha voz, mas cada qual pegue o que Deus está enviando para você. Casas cristãs é que Deus está falando. Acabou aquele temor, aquele respeito pelos pais. Aí agora entra o problema das drogas. Entra aquele problema em que os pais já não conseguem mais dominar. Estamos partindo para o fim. A igreja ainda é uma sociedade que mantém disciplinas e moralidade nas famílias. Por isso que a igreja é perseguida. Por isso que a igreja ela enfrenta noite e dia confrontos, opressões social para abafar. Igreja não é questão de filosofia nem ideologia. Igreja é o caminho verdadeiro e único para o céu. Se preocupe um pouco com a sua casa espiritualmente. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia. No mínimo, o pai chama os filhos e diga: meus filhos, isso aqui é o caminho para o céu. Porque isso é mandamento da palavra. Para os pais reunir os filhos e abrir o livro da lei e instruir as crianças no caminho que devem andar. Quando ainda estiverem velhos, eles lembrarão, como eu acabei de falar, com 68 anos, já velho, eu lembro dos meus pais que nos instruíram nesse caminho santo. Eu peço a Deus que você tenha força, ainda dá tempo. Se as crianças ainda estão meia idade, ainda dá tempo de você chamar a sua casa para um concerto. É o maior concerto debaixo do céu. É você falar: vamos nos reunir. Eu quero uma reunião com você. Tem casas que a mulher, a mãe, a própria mãe e pai, só tem a mãe, não tem o pai ali, não tem um companheiro. A mãe vai convidar: vamos fazer agora um concerto com Deus a partir de hoje. A partir de hoje, a Bíblia aqui dentro de casa vai ser lida. E quando for para ler, desligue tudo, celular, televisão, desligue tudo. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos cantar um louvor. Se ninguém sabe cantar, coloque um hino evangélico, cante junto e louve a Deus. Quando você pode dizer: mais grato a ti, mais grato a ti, aleluia, mais consagrado, ó paz-me, Senhor. Diga para Deus: mais grato a ti. As crianças, os adolescentes vão estranhar um pouco isso aí. A casa não tem oração, não tem busca. Eu estou falando de uma casa de crente, é um absurdo. Você quer ver se a casa teme a Deus, se a casa tem uma reverência a Deus? É você falar: hoje, na hora do jogo, é a hora que eu escolhi para a gente orar, ler a Bíblia e cantar. Quero ver se você consegue fazer isso. Você não consegue. Porque Deus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E você tem que provar com atitude. Vamos ver se você consegue. Na hora do jogo, de qualquer time, você falar: hoje, na hora do jogo, vamos provar para Deus
que nós tememos a Deus e que nós servimos a Deus e que aquela hora que era própria e especial para nós, vamos mudar, vamos oferecer para Deus em louvores e cânticos. É capaz de ser até morte, até briga e pancadaria, porque a casa não foi instruída lá atrás, o problema está lá atrás. Mas ainda dá tempo, está todo mundo vivo ainda? Dá tempo ainda dá tempo. E é claro que se trata de um conserto, e conserto tem preço. Aquilo que você não espera pode acontecer, mas você esteja diante de Deus, nesse espírito de conserto. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aqui é o pastor Aldo Cavalcante, Igreja Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Paulo, São Sebastião. Receba meu abraço, a paz do Senhor. Amém? Amém.